Então, em relação a ofensas, né? Ou seja, nem todo mundo segue o guru, né? Ou seja, então, quando você segue o guru, o que significa seguir o guru, né? Significa você diksha, ou seja, você aceitar diksha, né? Diksha padashraya, né? Ou seja, você aceitar, siksha padashraya diksha, né? Gurura sevana, né? Sadharma siksha pritya, sadhu margam gamana. Então, esse verso aí que foi falado a Sanatana Goswami, né? E isso é realmente seguir o guru. Então, você aceita refúgio, e aceitar refúgio significa aceitar o guru no coração, que é a primeira coisa, né? Você tem que ter o guru no coração. E para ter o guru no coração, isso não é tão fácil de se estabelecer uma conexão com o guru no nosso coração, né? Por quê? Porque o guru, ele vai te dizer aquilo que você não quer ouvir, né? Ou seja, então na realidade o ter guru não é para todo mundo, né? Ter guru, né? Porque muitas vezes a gente quer ouvir aquilo que a gente quer escutar coisas só agradáveis do guru, mas não, guru significa o quê? Pesado. Ou seja, a atitude dele é pesada no sentido que ele está te mostrando a ilusão que você está. Então ter o guru no coração, né, isso é difícil. Ou seja, uma pessoa que aceita o guru, né, que segue as instruções do guru, que aceitou receber o conhecimento divino, né, no coração. Então isso não é tão fácil assim, né? Mas como o Santo Praga Chamarajé está falando, né, ou seja, se uma pessoa segue o guru, então qualquer coisa que ele faça, né, isso já é muito importante. Então nós não deveríamos ofender nenhum Vaishnava, essa é a ideia. Por exemplo, nesse caso aí que ele conta, né, de Pundarika Vidyanidhi, né, que aparentemente ele era uma pessoa mundana, aparentemente ele estava desfrutando, né, e quando Gadadhara Pandita a chamado de Mukunda, né, Mukunda Datta, Mukunda Datta falou, você quer conhecer um Vaishnava, né? Vou te mostrar um Vaishnava. E Gadadhara Pandita, ele fica muito feliz, vai ali para ver o Vaishnava, e quando ele vê uma pessoa que está aparentemente desfrutando, né, da vida material, e nesse momento ele acaba ofendendo o Pundarika Vidyanidhi mentalmente, né, e Mukunda Datta, ele percebeu isso, né? E por isso que ele fala um verso do Bhagavatam, né? Onde Krishna, né, mostra muita misericórdia a Putana, porque, imagina, a Putana, ela queria matar o bebê Krishna, mas Krishna a coloca como sua mãe. Então, nesse momento, Pundarika Vidyanidhi, quando ele escuta esse verso, que é muito famoso esse verso no Bhagavatam, ele acaba pulando, caindo em êxtase, rolando no chão, enfim. Tudo isso foi devido a quê? Devido ao amor, né, de Pundarika Vidyanidhi, né, a esse bhava que ele tinha. Então ele quis mostrar o quê? Que o aspecto externo, né, nem sempre ele estabelece, né, um Vaishnava. Por isso que é muito difícil você realmente conhecer um Vaishnava externamente, né? Por exemplo, se você visse, né, Vansidas Babaji Maharaj, né, você poderia... porque ele parecia um louco, né, um demente, assim, você olhava ele assim, do jeito que ele se vestia, do jeito que ele falava, como ele andava. Mas ele era um devoto rasika, extremamente apegado, né, a Chaitanya Mahaprabhu, apegado a Arada, enfim. Bom, ele tinha um aspecto assim muito, mas é Vatsalya ele, né? Mas ele tinha assim uma devoção muito, muito poderosa, né? Muito poderosa por Krishna. Mas quem via ele não percebia isso. Por isso Prabhupada Bhaktisiddhanta, que inclusive Prabhupada Bhaktisiddhanta, que tomava o darshana dele, que ia lá, que estava sempre tomando instruções dele, ele não deixava que seus discípulos interagissem com Vansidas Babaji Maharaj, porque ele tinha medo que os seus discípulos ofendessem a Vansidas Babaji Maharaj. Então ele tinha certo cuidado, certo receio com isso, né?
Então não é fácil você reconhecer um Vaishnava, não é fácil você se relacionar com um Vaishnava, a gente pode cometer ofensa. Porque o Bhakti ele é muito misericordioso, muito, muito. E ele é tão misericordioso ao ponto dele aceitar pessoas desqualificadas, né? Ou seja, pessoas que têm muitos apegos, que têm muita luxúria, que têm muita ira no coração, que têm desejos. O Bhakti ele aceita essas pessoas, essa é a característica do Bhakti. Só que isso é muito bom, porque todo mundo pode praticar. Agora o ponto ruim é que você pode ofender o Bhakti facilmente, né? Como é nesse caso que o devoto, que o Tripurari Goswami Maharaj está contando, né? Que você, externamente, você pode ofender a um Vaishnava que é um Vaishnava extremo e que você não reconhece ele, né? Então, por isso é muito perigoso. Então, o que acontece? Quando você ofende o Bhakti para de te nutrir. Esse é o problema. É como se você estivesse alimentando uma pessoa, né? E você morde a mão da pessoa, né? Então, se você morde a mão da pessoa, ela vai parar de te alimentar. Depois ela pode continuar te alimentando, mas no momento ela para de te alimentar. Então, isso é o que acontece com o Bhakti, né? E aí você fica sem essa capacidade, você perde o entusiasmo, perde a fé. Então, o que o Tripurari Goswami Maharaj está explicando é que você precisa respeitar todas as pessoas que têm refúgio no Guru, ou seja, as pessoas que se refugiaram no Guru, que eu falo, não é tão fácil assim, mas são pessoas que se refugiam no Guru, ela merece o nosso respeito, ainda que externamente ela tenha defeitos, né? Porque Krishna, ele pode já ter aceito essa pessoa, né? O Samaraj explica isso, né, de uma forma muito bela, quando ele explica que Krishna, às vezes, ele mantém um anarta em uma certa pessoa, né, para um serviço, né? Ou senão, ele aceita essa pessoa com as anartas, com as falhas que ela tem. Então Krishna já aceitou. Então, se a gente fica criticando e vendo defeito nos devotos, nós vamos acabar nos prejudicando. Então o Bhakti ou seja, nós vamos ofender, perder o entusiasmo, né? Então, nesse sentido, que Tripurari Goswami Maharaj ele fala que toda a pessoa que tem uma conexão com o Sri Guru, né, assim, uma conexão genuína, né, que está praticando, ele que está prestando serviço a Sri Guru, que está se rendendo, seguindo as instruções de Sri Guru, ele merece o nosso respeito. E a gente tem que admirar, a gente tem que aceitar e incentivar as coisas que essas pessoas estão fazendo, mesmo que existam certos defeitos, certos anartas que ainda podem permanecer, né? Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, né, em relação a isso, né? Assim, então a gente não deve, assim como criticar, não deve, né, julgar os devotos pelos seus defeitos, né? E sim pelas coisas boas que eles fazem. Então, inclusive, Gorakshora Das Bhajan Maharaj, ele explica, né? Ele sempre falava assim, se uma pessoa se um devoto faz algo para Krishna, eu acho isso incrível. Assim, eu admiro muito qualquer serviço que qualquer devoto esteja fazendo para Krishna, né? Então isso é muito importante. Valorizar o serviço dos devotos, a prática dos devotos, isso é muito importante, né? E não ficar só com a tendência de criticar, né? E menosprezar, né, tudo aquilo que um devoto possa fazer, né?